Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 20 de dezembro de 2025. 11 horas da manhã, horário de Brasília. Russos recuam em Dnipropetrovsk. Eu quero convidá-los a inscreverem-se no canal, a quem não é inscrito, aqui vocês veem a verdade. Quero também convidar a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários, eu conto com vocês. Muito obrigado. Russos recuam em Dnipropetrovsk. E eles começaram a recuar agora, e os que ficaram para trás foram feitos prisioneiros. Eles não tinham uma atuação muito grande, não houve um avanço grande dentro de Dnipropetrovsk, os combates limitaram-se à linha de fronteira entre Donetsk, a província de Donetsk e a província de Dnipropetrovsk, e eles estão agora acabando de ser repelidos das vilas que eles tinham, eles acabaram perdendo de uma maneira geral. Então estão indo para outra região, estão indo recuando, estão voltando de onde vieram, lá das suas posições na região de Donetsk, na província de Donetsk. A situação na frente de Dnipropetrovsk está relativamente estabilizada pela Ucrânia. Eu digo relativamente, né, porque isso é uma guerra, e eu acredito que eles vão acabar voltando para tentar avançar de novo contra Dnipropetrovsk. Eles pretendiam, tal como em Sumi, fazer uma zona tampão. Eles nunca desistiram de Sumi depois disso. Tentaram e sempre foram repelidos. Eu acredito, como as prioridades são Pokrovsk e outras regiões, o Iapoli, etc., né? E eu acho que eles vão tentar voltar ali de novo. Mas agora, para o momento, ali a situação está estabilizada, né? Porque sabem que, inclusive em Sumi, eles estão com mais prioridade. Talvez essas tropas, depois do fracasso ali em Dnipropetrovsk, eles estão retirando e mandando para alguma dessas regiões, como Iapoli, Pokrovsk, o próprio Sumi, né, e Kupiansk, que eles não desistiram também, só que estão muito fraquinhos ali naquela região. A maior parte da estabilização ali em Dnipropetrovsk, ela foi alcançada depois que as forças russas eles distribuíram uma parcela significativa de suas reservas em direção ao Iapoli. Então eles ficaram sem apoio, ficaram de muleta praticamente e tiveram que ir embora, porque senão ele não teria condições, certamente a Ucrânia iria para cima deles, que ela está, justamente como eu falei no vídeo anterior, planejando novas ações de contra-ataque contra a Ucrânia, da Ucrânia contra a Rússia, ali no território ucraniano, para empurrá-los mais para trás. Então, essa é a questão, eles tiveram que se retirar. Agora, o que eles estão tentando, como acontece em todo o teatro de operações, avançar com pequenos grupos, mas não apenas ali. Ali eu acho que eles desistiram, né? Ele não há uma coisa clara, porque como eles foram embora, eles não vão ter apoio da retaguarda. Mas isso continua em toda a linha de frente e a maioria dos grupos está sendo eliminada pelas forças ucranianas, agora que a Ucrânia finalmente entendeu a estratégia deles, né? E poucos conseguem sobreviver. E os que sobrevivem ou se entregam ou acabam conseguindo, muitas vezes é mais difícil, recuar para da onde eles vieram. As forças ucranianas ali em Dnipropetrovsk, eles libertaram a vila de Titkhe, né, que estava em poder dos russos. Praticamente na linha de fronteira, um pouco depois, alguns poucos quilômetros depois que entrava no território de Dnipropetrovsk. Foi noticiado também que 2 militares da Brigada 67 mecanizada da Ucrânia capturaram também 6 soldados russos também na região de Dnipropetrovsk. Eles, na realidade, não estavam muito afim mais de lutar, né? E se entregaram. O exército russo está muito cansado, o ucraniano também. O ucraniano também, porque ao receber esses ataques de moedor de carne todos os dias, né, da madrugada até a noite, e daí entra para o dia seguinte como uma sessão corrida, não dá tempo de dormir, não dá tempo de nada. Então é uma situação muito difícil. Esses prisioneiros foram feitos, inclusive, durante operações de ataque e busca na direção de Oleksandriivka, de ataque e busca, ou seja, a Ucrânia estava atacando, contra-atacando ali na região de Oleksandriivka.
E a brigada ucraniana afirmou que, apesar das constantes tentativas russas de romper as defesas ucranianas, as tropas ucranianas mantêm a linha de frente ali naquela região e continuam avançando contra os russos, libertando gradualmente o território ucraniano. Então, justamente, eu acho que é por essa questão é que eles se retiraram, porque eles ficaram com menos força, as reservas foram para outras localidades e a Ucrânia está retomando o território ali, né? Após uma operação de limpeza bem sucedida à margem do rio, as forças ucranianas estão iniciando sua próxima operação para avançar. Apesar dos russos anteciparem tal movimento, o comando ucraniano está liderando o ataque, utilizando fuzileiros navais e tanques de guerra para penetrar mais profundamente no flanco russo. Na realidade, vocês lembram, acho que há uns 2, 3 dias atrás, eu noticiei que dos ganhos da Ucrânia nesta região, quando ela avançou sobre o flanco da Rússia e tomou posições dos russos, tomou trincheiras, fortalezas que eles tinham construído ali. E a Ucrânia avançou, tomou e continua avançando, além dessas posições que ela já tinha retomado. O principal objetivo da Ucrânia é avançar para a área controlada pelos russos e criar uma ameaça crível no flanco da ofensiva russa na direção de Novo Pauliuka, que eles continuam insistindo em tomar Novo Pauliuka, que é uma área muito estratégica, uma vila muito estratégica, né? É uma vila de médio porte e que os russos têm muito interesse. Os ucranianos estão firmemente ali, até agora os russos não pegaram, mas os ucranianos vão avançar para frustrar mais os avanços deles. Os ucranianos precisam intensificar a pressão aqui nesse setor para minar ainda mais o esforço russo. Justamente quando o ataque russo estagnou e as unidades ucranianas têm a chance de reverter a situação. Ao fazer isso, o comando ucraniano busca não apenas interromper o avanço russo, mas também forçar os comandantes russos a realocarem pessoal e recursos para proteger o flanco vulnerável. Ou seja, eles vão ter que enfraquecer algum outro setor se eles quiserem manter a posição, porque senão eles vão ter que recuar. Mas eles tirando de lá deixam certa fragilidade da Rússia naquelas outras localidades. A principal vantagem ucraniana, agora eles têm controle total sobre Ivanivka, que eles também retomaram da Rússia na região, o que facilita a criação de uma base de operações para futuras ações. Com o assentamento, com a localidade assegurada, as forças ucranianas podem usá-lo como ponto de travessia sobre o rio Volcha e iniciar ataques a leste, realizando operações de desestabilização contra as tropas da Rússia, infiltrando-se em suas posições avançadas. Condições climáticas adversas, como a neblina, também estão ajudando muitos ucranianos a chegar atrás das linhas russas, já que os drones de reconhecimento nem sempre são capazes de fazer isso, de identificar as posições, justamente porque a neblina impossibilita de detectá-los. Mas as patrulhas, os grupamentos avançados de reconhecimento têm feito isso com muito esforço. Os esforços da contraofensiva ucraniana parecem estar aproveitando o ímpeto gerado pela libertação de Ivanivka, que fez uma confusão na Rússia e uma retirada sem ser coordenada. Isso amplia a pressão, na minha opinião, constante no flanco exposto da Rússia, dificulta novas tentativas russas de avançar em direção a Novo Pauliuka. Essa é a situação ali em Dnipropetrovsk, eles nunca conseguiram consolidar nada ali. Inclusive, há um ano atrás, eles tentaram ir por essa região para cercar Pokrovsk. Também só sofreram perdas muito grandes e não conseguiram. Aliás, já disse outras vezes, mas confirmando, a Rússia está pagando um preço muito alto em vidas e em material bélico perdidos, porque não está tendo os seus objetivos estratégicos e táticos confirmados. Não consegue avançar. Uma situação muito difícil para a Rússia. Apenas na cabeça insana, na cabeça doente dos líderes que comandam do Kremlin, que a Rússia está avançando.
assista o meu próximo vídeo, que eu vou falar sobre a entrevista do ditador da Rússia que ele fez na data de ontem em Moscou. Ficou 4 horas e meia falando para a população, e eu vou destacar a parte que ele falou da guerra na Ucrânia. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo, conto com vocês. Não esqueçam de se inscrever, dar o like, é muito importante, e compartilhar com suas redes sociais e seus comentários também. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.